Jesus, João, André, Tiago, Pedro. Nós somos os discípulos que acompanhávamos Jesus na saída do templo, né? Esses aqui são os outros judeus, né? Que acompanhavam, né, na multidão. E nós vamos apresentar agora esse trabalho, tá? Vamos lá. Boa noite a todos. Eu quero me apresentar. Meu nome é Matheus e é um grande prazer estar com todos vocês aqui. Eu fui convidado para dizer alguns relatos para vocês sobre o que me chamou a atenção, o que eu vivi com Jesus. Em primeiro lugar, curiosidade, talvez alguns de vocês já ouviram falar que me chamavam de Levi. Meu nome Levi era um nome familiar. A minha família me chamava de Levi. E por problemas que passávamos e a escassez de serviço, eu fui levado a trabalhar como fiscal, cobrando impostos. E com isso me destaquei naquele grupo de pessoas que eram gentios. Mas isso me incomodava. Cheguei a ser um homem bem sucedido, ao ponto de a minha adaptação, o meu desempenho no meu serviço, cheguei até a ser um chefe dos fiscais de impostos. Mas mesmo assim, bem sucedido, como vocês conhecem pessoas hoje em dia bem sucedidos, aquilo me incomodava. Porque o grupo familiar que eu tinha, que eram os judeus, eles me rejeitavam. Eu não podia participar das sinagogas, eu não podia participar do culto, que aquilo tudo me alegrava, daquilo que eu aprendi na lei de Moisés. Mesmo passando problemas interiores, mas observei um homem que passava muitas vezes, e eu via que aquele homem me observava e transmitia para mim com o seu olhar muito amor. E aquela angústia que eu passava, mesmo fazendo o meu serviço e sendo discriminado pelos judeus e pelos gentios, eu sendo, vamos dizer assim, simpáticos, participando das suas reuniões, mesmo assim, aquilo me deixava muito angustiado. E por que isso me angustiava? Porque eu sabia que eu tinha uma dívida com Deus. Eu sabia que aquilo que eu estava fazendo não agradava a Deus e até a minha alma. E um dia, este homem chamado Jesus Cristo, ele olhou para mim e não me discriminou. E ele me chamou e falou: Mateus, me segue. E eu quero passar para vocês o que me chamou muita atenção, o que eu deixei escrito para vocês. São muitas coisas, mas um pouco tempo é pouco. E para resumir, como foi falado aqui, as parábolas de Jesus, os milagres que Jesus fez, a gentileza que ele tinha conosco, o cuidado que ele tinha de não passarmos fomes, de não passarmos frio, de ter um lugar para dormir e cuidar das nossas famílias. Isso muito me alegrou e eu não pude deixar de escrever e deixar relatado detalhes que eu pude, o máximo, de escrever para que o mundo inteiro um dia talvez pudesse reconhecer e conhecer realmente quem era Jesus. E eu quero deixar uma parte daquilo que eu escrevi para vocês e gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu escrevi. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Mestre, pedras bonitas, a pilastra, mestre. Muito bom. Parece que tem bastante gente, não é não? É miragem.
São árvores que estão por ali. Pois eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mestre, e quando sucederão essas coisas? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, e lhe pediram: e os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quando sucederão essas coisas? Como será o sinal da sua vinda, mestre? Quando será o fim? Pois fiquem atentos, porque os lados próximos. Pois fiquem atentos para que não sejam enganados. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Nesse contexto, Jesus faz uma analogia com a gravidez de uma mulher. O período de gravidez de uma mulher, né, são 9 meses. Né? Porém, há o período mais crítico, que é o período das dores, que vai se aproximando a hora do parto. Né? Então, ele diz que todas essas coisas aconteceriam: terremotos, fome, peste, guerras, nações lutariam contra nações. Todas essas coisas sempre aconteceriam. Porém, essas coisas aconteceriam com mais intensidade quando chegasse o princípio das dores. Né? E em seguida, essas coisas aconteceriam com muita intensidade, e esse seria um dos sinais. Né? O princípio das dores seria um dos sinais de Jesus. As coisas aconteceriam com muito mais intensidade. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, a grande tribulação. Vamos lá. O que é a grande tribulação? Ela é marcada como o último momento antes da vida de Jesus. É exatamente na grande tribulação que irá se manifestar o anticristo. Nós vamos falar sobre o que Jesus descreveu sobre a grande tribulação em Mateus 24. E ele começa dizendo: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Antes de prosseguir essa parte, seria bom a gente entender por que Jesus falou sobre o profeta Daniel. E ele explica, nós entendemos que há 400 anos antes, né, de Jesus vir, Daniel fala sobre o assolador, sobre o abominável, como Jesus mesmo diz, o abominável da desolação. Quando Daniel vai citar isso, né, em 3 capítulos, que é o capítulo 9, 11 e 12.
E ele vai falar sobre o assolador, abominável da desolação, e essa profecia, ela é uma profecia, mas que iria se cumprir em tempos diferentes. Então, é exatamente por isso que Jesus cita Daniel no início da fala da grande tribulação. E também, para você entender que como que essa profecia vai se desmembrando ao longo do tempo, esse espírito, né, digamos assim, do assolador, ele vem em 150 anos antes de Cristo, através do rei Epifânio, que tentou acabar com o costume judeu. Ele tentou acabar com o culto que os judeus davam a Deus. E o que ele fez? Ele profanou o templo. Aí naquele momento ele sacrificou um porco. E então, esse episódio, no caso, ele não está na Bíblia, narrado na Bíblia. Ele aconteceu entre o período de Malaquias e o período do Novo Testamento. Ele está, no caso, no livro dos Apócrifos. Né? E um outro momento onde a profecia de Daniel ainda está se desmembrando com a vinda desse assolador, se encontra se cumprindo através do general Tito, que no caso seria em Roma. Lucas, no caso, foi o único que interpretou as palavras de Jesus no que aconteceria em Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Ali vai falar, pode voltar a slide. Isso. Ele vai dizer no 16: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, que estiverem sobre o eirado não desça a tirar alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. O livro de Lucas é o único que entende, interpreta o que Jesus queria falar quando ele disse isso. No caso dos romanos, quando eles foram sitiar Jerusalém, o que eles fizeram? Os romanos, no caso, né? Eles sitiaram Jerusalém, e os cristãos que ali estavam, ouvindo o que estava na palavra, falando que para Jesus falando que eles tinham que sair, né? Fujam, não fiquem no eirado. Eles conseguiram escapar. Os cristãos foram os únicos que conseguiram escapar. Mas os judeus, aqueles que não deram ouvido ao que Jesus havia falado, foram os únicos que permaneceram em Jerusalém. Então, quando os romanos chegaram, eles prenderam os judeus dentro da cidade de Jerusalém. Foi sitiada, ficaram ali 3 anos dentro daquela cidade. E ali eles passaram fome, eles passaram sede, 3 anos, né, ao ponto de deles chegarem a querer comer um ao outro. E foi exatamente nesse momento que Roma quebrou os muros. E aí eles entraram, passaram a espada em quem estava vivo e quebraram completamente o templo. E aí a profecia de Jesus, onde ele diz: não sobrará pedra sobre pedra, foi completa nesse momento. E este dia foi um dia também de tribulação, foi um dia de aflição para aqueles que permaneceram em Jerusalém. Pode passar, por favor. Esse, no caso, foi o segundo episódio que o abominável da desolação veio. O terceiro episódio, ele se encontra, vai falar mais sobre realmente o anticristo. O anticristo é aquele que está ainda por vir, aquele que vai se revelar. Antes de dar prosseguimento nessa parte, eu vou ler. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como haverá grande tribulação. Eu vou ficar até aqui. E o que Jesus estava falando naquele momento que aconteceu
há 70 anos depois da vinda de Jesus, porque eles rejeitaram o Messias, né? E agora essa grande tribulação também se encontra para falar sobre o anticristo em si. É aquele que ainda está por vir. E Jesus fala que esse tempo será como realmente a grande tribulação, que nunca houve tempo igual a esse e nunca haverá, que tão grande será a aflição, e que se não fossem os dias abreviados, muitas pessoas também não se salvariam. Esse anticristo representa um poder que vem para destruir o povo de Deus, e ele também vem para tomar o mundo. Paulo vai falar na sua carta, segundo Tessalonicenses, que Cristo não voltará antes que venha a apostasia, antes que se revele o homem da iniquidade, antes que se revele o filho da perdição e que se levantará contra Deus. Ele vai tentar se passar como sendo o Messias. E é por isso que Jesus fala, né? Não tivesse sido, pode passar, por favor, o slide. Então, se alguém vos disser, ok, nessa parte, quando a gente pega essa palavra de 2 Tessalonicenses, nós podemos associar esse texto com as palavras de Jesus aqui nesse momento, do versículo 23 ao versículo 26, porque vai falar aqui sobre o engano. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os escolhidos. Veja que vos tenho predito, estáis vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Portanto, se disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Aqui nesse momento da tribulação haverá um grande engano. E nós entendemos o que Jesus queria dizer, porque já hoje existem muitos falsos profetas, falsos líderes, né, que fazem sinais, prodígios e maravilhas, mas que eles recusam a Jesus e que eles querem tomar o lugar, inclusive, de Deus. E Jesus está nos alertando sobre essa situação. Muitos nesse tempo vão se desviar e eles vão cair no engano, eles serão enganados justamente porque eles não amaram a verdade da palavra de Deus. E aqui, quando ele vai falar, né, que Jesus apareceu aqui, Jesus apareceu aqui, ali, ou vão falar que houve um arrebatamento secreto, aí Jesus vem e diz, pode passar o... Não, volta. Jesus vai responder que isso tudo era uma mentira. E aqui nas palavras dele ele fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nesse momento, Jesus está querendo falar que não vai haver, ele não vai voltar só para uma pessoa escutar, só para uma pessoa ver, ou vai ser algum tipo de arrebatamento secreto. Ele vai voltar, todo olho o verá, e não há nenhum tipo de engano. Toda mentira vai cessar e todas as pessoas verão. E aí é que Jesus volta. A vinda do Filho do Homem. Muitos questionam qual vai ser o sinal da volta. Depois da grande tribulação, o dia vai escurecer. A lua não vai mais dar sua luz. E todos continuam questionando qual será o sinal. Mas o sinal é o próprio Filho do Homem, que está voltando. E todo olho verá, mesmo aqueles que o rejeitaram, o crucificaram. E muitos vão se lamentar, porque rejeitou o Filho de Deus.
E não podemos esquecer que todo olho verá. Não vai ser só um ali, mas todos que estiverem vivos, todos verão a volta de Cristo. Amém. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Jesus falava através das parábolas. Ele usava a parábola porque era uma analogia para exemplificar as situações. E através das parábolas, muitas pessoas tiveram oportunidades de conhecer o Evangelho. Era uma forma simples, um método muito simples de usar, muito usado na época. Mas mesmo sendo simples, algumas pessoas não entendiam o que Jesus estava falando. Então, Jesus não explicava para todos, apenas aos seus discípulos, que eram as pessoas que realmente gostariam, queriam aceitar Jesus, queriam conhecê-lo. E para falar sobre essa parábola, que é a parábola da figueira, que anuncia o verão, eu gostaria de passar um breve vídeo que consta em Mateus 24, 32 ao 33. Usaremos a parábola da figueira. Fiquem atentos aos sinais. Jesus explicou que a figueira se renovava, crescendo novas folhas quando o verão estava próximo. Assim, quando as pessoas viam a figueira florescendo, sabiam que o verão estava chegando. O dia do Senhor. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus explicou que a figueira, ela se renovava. Toda vez que mudava, era próximo do verão. Aqui a figueira, ela representa para todos nós aqui os acontecimentos, o mundo. E o verão é a segunda volta de Jesus. Que possamos ficar atentos, vigilantes. Essa parábola, ela é uma profecia das coisas que estavam por vir. E também ela nos exorta a sermos vigilantes. O que estamos fazendo? Estamos vendo que está muito próximo da vinda do Senhor. Precisamos ficar atentos. Assim como a figueira que floresce, as coisas estão acontecendo. O verão está chegando. Jesus está voltando. Concluindo, meus irmãos, é importante nós observarmos alguns assuntos que Jesus frisou muito bem sobre não sermos enganados, para que vocês possam refletir. Quando você quer pegar um coelho, qual é a armadilha, qual é o alimento que você vai colocar para pegar o coelho? Uma cenoura. Se você quer pegar um macaco, a banana. Se você quer pegar um cristão, é a palavra de Deus. E Satanás, ele deturpa o alimento que você está querendo se alimentar. Em que te chama a atenção do que Jesus faz para nós? São milagres e maravilhas. E Jesus falou que muitos seriam enganados através de milagres e maravilhas. Jesus frisa sempre está falando nos evangelhos. Fique atento para que vocês não sejam enganados. Se você gosta, ou se alguém gosta, alguém que está no reino de Deus, que gosta de se aparecer, é porque Satanás, ele vai te alimentar com aquilo que ele mais gosta. Se você gosta de tirar o lugar de alguém, ou não vou dizer você, mas se alguém gosta de tirar o lugar de alguém para tomar o lugar dele, Satanás vai dar o quê? Aquilo que aquela pessoa gosta.
Se você gosta dos holofotes para você, ou se alguém gosta, Satanás vai alimentar uma pessoa com os holofotes. Por isso que Jesus diga: fique atento, porque vão trazer holofotes para você. Fique atento, porque vão te aplaudir com isso. Fique atento, porque vão te dar aquilo que você, às vezes, no seu profundo, você gosta, que é fama, ou dinheiro, ou poder. Ou às vezes, mas eu me alimento da palavra. Então, Satanás vai te enganar com um alimento contaminado. Você vai ser atraído por aquilo que você mais gosta. Por isso que Jesus diz: fique atento para que vocês não sejam enganados. Vai haver milagres e maravilhas. Você vai pensar que aquela pessoa que está liderando, porque ele faz o milagre, porque ele faz maravilhas, porque ele é gentil, porque ele é amável, ele serve a Jesus. É isso que Jesus falou, que viria o finais dos tempos. E já estamos passando os finais dos tempos. Concluindo tudo isso, eu, como Mateus, fiquei impressionado com aquela palavra, os avisos que Jesus fez. Foram 3 anos que passamos de um curso de preparações, de preparações especiais, passando fome, dificuldade, aperto, sendo injuriado, caluniado. Nunca Jesus deixou nós passarmos fome, mas mesmo assim nos deu o alimento necessário, nos ensinou a vivermos com o pouco que tínhamos e dividir com os outros. Foi um momento que eu passei na minha vida que me chamou muita atenção, e eu não poderia deixar de narrar tudo isso para vocês. Eu concluo tudo isso e agradeço a oportunidade que nos deram.